Meus queridos, boa tarde a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E hoje com um vídeo especial também agora à tarde de uma notícia muito relevante para os nossos dias, né? Vamos falar agora do que importa e de um ponto do planeta onde tudo culminará no final, né? Onde vai acontecer a batalha final e onde o Senhor também retornará, vai ser ali. Olha só, Cisjordânia, novos assentamentos enterram criação de Estado palestino. Israel aprova plano para construir milhares de novas habitações. Hoje, estima-se que ali na região da Cisjordânia, é conhecido Cisjordânia no mundo, mas na verdade ali são os territórios antigos de Judeia e Samaria, tá bom? Que a Bíblia fala, né? Judeia e Samaria, esses sim são os verdadeiros nomes. A princípio, quando Israel foi inaugurado como Estado hebreu, né, foi em 1948, ali naquela região tinha muitos árabes, né? Muitos. Hoje, Israel já tomou praticamente aquelas partes e há ali em torno ali de 1,5 milhão de palestinos ali, ou quase 2 milhões de palestinos morando naquela região, além dos que estão em Gaza. Estou falando só da região onde a autoridade palestina comanda, que é a Cisjordânia, Judeia e Samaria. Só que Israel, ao longo do tempo, uma coisa que a mídia internacional não relata, muitos judeus migraram para lá e compraram as terras dos árabes que vivem em condições precárias, que precisam de emprego, que querem vida melhor. Então, os judeus eles compram essas terras. Outros locais dizem que são tomados dos palestinos. Na verdade, as casas de pessoas que praticavam atos de terror, né, os terroristas, essas casas são derrubadas e o Estado de Israel vai e toma essa terra para eles. Se a pessoa está ali, principalmente na região de Jenin, né, Ramallah, essas regiões ali, onde tem muito grupinho, né, financiado pelo Hamas e outras entidades como o Irã, eles praticam esses atos de terror, então a pessoa e a família dela perdem a casa. Israel ia lá, derrubava a casa e tomava a casa. E ali vai morar um judeu. Hoje, há ali naquela região da Cisjordânia mais de 500 mil judeus já morando, colonos, eles chamam de colonos, né? Não são colonos, eles são donos da terra historicamente, comprovadamente, como os donos dessa terra. Só que, desde que o conflito iniciou em 7 de outubro, Israel vem fazendo o que faz em Gaza, países como França, Reino Unido, Noruega, Suécia estão ameaçando que em setembro, o próprio Macron diz que agora no mês de setembro ele vai reconhecer a existência de um Estado palestino. Israel está confrontando isso, não concorda, só que Israel está sendo mais efetivo. Como? Criando novos assentamentos. O que seriam assentamentos? Israel compra mais terras e expande a sua presença na região da Cisjordânia e dando mais casas para novos moradores judeus, aumentando o número de judeus no local. Até que vai chegar um ponto que haja tantos judeus ou mais judeus e eles então tomam aquele território para Israel e aplicam a jurisdição israelense. Né? E olha só, vamos lá para a matéria, né, para vocês entenderem claramente. O ministro das relações, né, o ministro israelita das finanças Bezalel Smotrich aprovou nesta quinta, dia 14, um plano para construir milhares de novas habitações entre Jerusalém e o colonato israelense de Ma'ale Adumim, com o propósito de enterrar a criação de um Estado palestino. A construção dos novos assentamentos judaicos pode isolar Jerusalém Oriental do resto da Cisjordânia, que é justamente parte da Jerusalém Oriental, a parte oriental da cidade, tinha muitos árabes, mas com o tempo está acabando. A gente não tem mais tantos árabes como antes, entendeu? Agora os judeus estão tomando aquele território. Esta realidade enterra finalmente a ideia de um Estado palestino porque não há nada a ser reconhecido e ninguém para ser reconhecido, disse o ministro da extrema-direita na cerimônia de anúncio do plano de habitação, criticado por grupos da oposição e da sociedade civil israelense. O grupo Peace Now, Paz Agora, organização israelense contrária ao estabelecimento dos assentamentos, criticou as posições do governo de Benjamin Netanyahu, incluindo o anúncio do ministro das Finanças e do gabinete militar responsável pela gestão. Isso ainda vai passar pela aprovação das autoridades militares, que provavelmente vai apoiar isso aí. Isso aí nunca foi diretamente confrontado lá dentro, né? Nunca teve isso. E por vários anos as autoridades evitaram implementar o projeto de construção na região. Só que este agora parece que é o maior projeto de construção de assentamentos judaicos na região. Então aqui no canal a gente vai chamar assim, tá? Judeia e Samaria. Não existe Cisjordânia, isso é moderno.
No entanto, desde que Benjamin Netanyahu assumiu o poder em 22, liderado pela coligação da extrema-direita, tudo que não é da patota é extrema-direita também. Tá? Tudo é extrema-direita. Se não faz parte da agenda, é extrema-direita. Então Israel tem esse problema que vai ter de lidar, porque enquanto o Trump estiver na Casa Branca, eles têm alguém ali para se vincular ideologicamente. Só que as nações do mundo que querem globalismo ou que estão com ideologias de colmeia, né, de um governo único e etc., e indo contra o nacionalismo e essas coisas, Israel está tendo sérios problemas, porque Israel, para continuar existindo, o Estado de Israel tem de ser nacionalista. Porque senão não há Israel. Israel não pode abrir suas fronteiras, aceitar todos os povos, colocar judeus e árabes e um monte de povo morando junto, porque isso perde a identidade da nação. O Estado foi criado para ser uma identidade judaica frente ao mundo. Este não é apenas um plano de construção, é uma mensagem sionista retumbante. Uma Jerusalém unida é a nossa capital eterna e Ma'ale Adumim é parte inseparável dela, disse Smotrich. Então, quando essas duas regiões forem anexadas, sem sombra de dúvidas, quando o Monte do Templo e Jerusalém por completo for dominada tanto juridicamente como militarmente por Israel, sem sequer a presença da Waqf, que é a polícia jordaniana, aí sim podem se falar de que Israel vai construir um templo, se bem que hoje nem é tão necessário assim, porque os religiosos são minoria ainda, apesar deles serem os que mais têm filhos. Nos próximos anos vai crescer muito, mas ainda hoje há em Israel muitos secularistas, né? O plano de Smotrich prevê a construção de mais de 3.000 casas na região e inclui também uma nova estrada que vai separar o tráfego palestino e israelense e ligar a cidade de Belém, na Cisjordânia, ao sul de Jerusalém, em Ramallah. E Belém, historicamente, pelo menos até boa parte do rabinato, né, moderno, crê que o descendente de Davi viria dali. O plano prevê que a estrada venha contornar a cidade de Jerusalém. Seria o quê? Na verdade, seria cortar uma ligação que pega Ramallah, que pega as regiões ali da parte onde tem mais população árabe, e conecte a Jerusalém Oriental, que é a parte que os palestinos querem para o seu estado. Eles querem dividir Jerusalém para que a parte oriental seja a capital deles. Só que como agora vai ser tomada por judeus, e assim, ele aprovou 3.000 casas. Só você colocar 3.000 casas, a maioria dos que vão para lá são de judeus religiosos, né? Se você pega 3.000 casas, imagina que nessa casa more 4, 5 pessoas, imagina o tanto de pessoas que vai numa rodada só após as construções. Então a tendência é que Israel, e lá já tem 500 mil, 550 mil, vá para 700, 800 mil, logo haverá 1 milhão de judeus. Será inevitável tomar aquela cidade, Judéia e Samaria, para a jurisdição hebraica. Embora ainda existam alguns procedimentos burocráticos a serem concluídos, se o processo avançar rapidamente, as obras de infraestrutura podem vir a começar nos próximos meses. A construção, eles estimam que termine até 2027. Então, em um ano, Israel pode tomar Cisjordânia. Hoje, o ministro das Finanças agradeceu o apoio de Donald Trump e apelou a Netanyahu para fazer cumprir a soberania israelense na Cisjordânia para garantir que os líderes hipócritas da Europa não tenham nada para reconhecer em setembro. 2 estados o próximo mês, durante a Assembleia Geral da ONU, vários países como França, Canadá, Austrália e Portugal devem reconhecer oficialmente um Estado palestino. Como o Smotrich diz, né, se Israel tomar a terra para si, aí não vai ter nada para reconhecer. Inclusive, o governo Netanyahu, neste momento, está negociando com 5 nações para receber refugiados palestinos. Então, assim, esse plano é apoiado integralmente pelo governo de Donald Trump. E enquanto isso for apoiado, eles vão fazer até que Gaza, né, a região de Gaza, que era financiada e tinha os problemas para Israel, quando aquilo for tomado por Israel e entregue, provavelmente vai ser entregue para os Estados Unidos ou uma coligação árabe, quando a Cisjordânia, que é a Judéia e Samaria, for totalmente tomada por Israel, aí as coisas tendem a se expandir. Porque há uma crença, uma fé dentro dessa governança, né? Vamos levar em consideração aí pessoas como Itamar Ben-Gvir, que ele e o Smotrich, eles são descendentes daquela linhagem de judeus que tem uma visão de mundo mais compactuada com o do Rabino Kahane. O Rabino Kahane, ele cria na expulsão completa dos árabes do Estado judeu para que o Estado seja totalmente judaico.
Então eles são extremamente nacionalistas, eles acreditam que devem reconstruir o terceiro templo, voltar a sacrificar e tudo mais, mas sobretudo eles são nacionalistas ao extremo a ponto de que não deve haver uma população de outra religião considerável dentro da nação para não nunca sequer ameaçar a identidade judaica do Estado, né? Não vejo isso como racismo nem algo errado. O problema é a forma pela qual se chega lá. Às vezes há muita violência por esse caminho, isso não é correto. Mas a visão de que deve haver um Estado nacionalista e que deve preservar o caráter judaico da nação, isso aí, sem dúvida, é o correto. Porque se Israel permitir que os árabes se expandam ali dentro, que os muçulmanos cresçam e também tenham a mesma liberdade e os mesmos direitos, em pouco tempo nós teremos um conflito civil ali absurdo entre esses povos. Então, para vocês verem, isso vai acontecer. A própria matéria ela termina aqui com umas coisas muito interessantes, né? No final, o Netanyahu, olha só, Benjamin Netanyahu disse que estava muito apegado à visão de um grande Estado de Israel. Ele disse na terça-feira. Por quê? Porque eles creem nisso. A fé do Netanyahu, né, que inclusive recebeu do Yitzhak Kaduri, lá no início, no final dos anos 90, 2000, o Netanyahu recebeu uma visão do Kaduri que disse que ele entregaria as chaves para Mashiach. O Netanyahu não adiantou mais detalhes, mas os defensores da ideia de uma expansão de Israel defendem que Israel deve controlar não só Judéia e Samaria ocupada, mas também partes de países árabes. Como o quê? Porque na profecia, lá na Torá, está escrito que Deus daria desde os ribeiros do Egito até o Eufrates para Abraão e sua descendência. Israel não tem isso. Isso não aconteceu ainda. Então é como se esta visão, esta vertente que está aí hoje quer realizar isso. Só que para isso deve haver muitas guerras ou o enfraquecimento dos eixos resistentes ao entorno. E muitas terras isso aconteceria, né? Se o Irã cair, se todas as resistências caírem, sem sombra de dúvidas um caminho vai ser muito mais rápido. Na Síria já caiu e é um regime lá muito enfraquecido. Israel, historicamente, né, desde muito, que é 2000 anos atrás, Israel, depois de 2000 anos, neste momento, acabou de tomar o Monte Hermon para si, que fica ali na região da Síria, né, no norte da Síria. Israel hoje tem exércitos no Monte Hermon. Então isso aconteceu há milênios. Israel, enfim, está ocupando esse território. E está trabalhando junto com os drusos para ocupar ainda mais partes do sul da Síria, até chegar em Damasco. Porque durante o reinado de Davi e Salomão, Damasco era vassala, né? Eles eram vassalos do reinado de Davi e Salomão. Então a ideia é, de novo, expandir e trazer o grande Estado de Israel para ter um rei. E, claro, trazer a segurança plena do Estado, que hoje não é possível. Hoje você tem nações como o Irã e outras no entorno muito fortes militarmente que podem ser um problema num futuro próximo ou não tão próximo assim. Então, quando a gente entende a fé dessas pessoas, não é só dinheiro que move o mundo, pelo contrário, é principalmente a fé. E Israel está expandindo seu território e em breve nós vamos ver sim essas grandes profecias descritas pelos antigos profetas hebreus há muitos anos se concretizando, ainda que à força. Vou deixar essa matéria para vocês esse estudo, com essas informações e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau a todos.